Muito que boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo conectado na área. E aí, gente, mais uma vez chegando aqui, né? Com mais um episódio, né, amigo? Isso aí. É uma delícia. Espero que vocês estejam gostando. E hoje nós temos uma convidada super especial. Vamos chamar ela? Vamos chamar. Minha amiga particular, cliente maravilhosa. E a gente quer bater um papo bem legal e conhecer um pouquinho mais da carreira dela, que é a Hannah. Olá, tudo bem? Boa noite, prazer para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha uma troca assim bem bacana. A gente tenha um papo bem leve. Hannah, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu já conheço um pouco da sua história, né? Mas ninguém não. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho, amiga, como que você começou a trabalhar com marketing olfativo, com a experiência do cliente, né? A gente vai bater esse papo, como eu falei para você, né, Marcos? A Hannah, ela trabalha com tudo que a gente precisa, né? Entender cada vez mais sobre essa experiência do cliente, o que a gente pode fazer para melhorar aí nos nossos negócios, nos nossos serviços. Mas eu queria que, antes de você falar um pouquinho disso, entender como que você resolveu, o que te fez trabalhar com isso. Claro, olha, pra dizer a verdade, eu falo que quem me escolheu foi essa profissão, né? Eu já atuei em diversas áreas antes de me encontrar na experiência do cliente. Eu me aventurei muito na parte da beleza mesmo. Então, eu fiz curso de manicure, lash designer, designer de sobrancelha, maquiadora. E eu fui fazendo alguns atendimentos. Agora, a gente chegou à época de final de ano, né? Que é a época que todo mundo dessa área mais trabalha. Só que, de alguma maneira, eu sempre estive conectada com essa questão do relacionamento com o cliente. Eu sempre me importei em ir atrás, em estudar. E quando eu fui ver, todas elas me levaram para esse mesmo caminho, né? Eu comecei, quando eu comecei a empreender, como eu falei, eu comecei nessa área da beleza. Só que, infelizmente, é uma área que eu ainda parecia que faltava alguma coisa, sabe? Quando você tá trabalhando, eu gostava muito de fazer. Tanto que tem clientes minhas que vivem mandando mensagem: ai, mulher, volta. Eu falei: não volto pra essa área. Não. Minhas costas não me permitem mais isso, né? Mas eu falo que foi a profissão que me escolheu mesmo. De tanto estudar, ir atrás, pra poder aprimorar até no meu relacionamento com os clientes que eu atendia. Eu vi uma paixão e eu vi que até então eu não sabia que tinha uma profissão focada só nisso, né? A gente, às vezes, com esse monte de profissão que a gente tem no mercado, a gente acaba não entendendo que, poxa, o que eu faço já é uma profissão. Sim, por que não investir mais nisso? E aí eu comecei a fazer curso, comecei a me especializar, comecei a aplicar tudo que eu aprendia dentro dos salões onde eu trabalhava, né? Então, por exemplo, eu era gerente de um salão e eu fazia algumas aplicações lá. E aí, no começo desse ano, eu resolvi migrar 100% para essa questão da experiência do cliente, que é o CX, como a maioria das pessoas conhecem, né? Como é que foi esse processo de imigração? Assim, foi muito difícil para você ou realmente você estava decidida a fazer essa migração? Olha, empreender por si só já é uma dificuldade, né? Porque são fases, é uma montanha-russa. Tem momentos que você tá super bem, tá faturando, tem bastante cliente. Um desespero, né, amiga? E aí, quando o contrato acaba, você fica, tá, e agora? Eu tinha cliente ali até esse tempo, o contrato acabou, o que eu faço? Então, o começo foi bem difícil, até porque como é uma área que nem todo mundo entende a real necessidade, porque, gente, o cliente, ele é a nossa base. Sim. Se a gente não tem cliente, não tem negócio, não tem caixa, não tem nada. É uma área que, infelizmente, as pessoas ainda não vê essa importância e que, aos pouquinhos, eu fui conquistando ali um espaço. Então, eu comecei a palestrar mais, a trazer mais esse assunto à tona, falar: olha, e aí, como é que tá a experiência do seu cliente dentro do seu negócio? Tá uma coisa bacana, não tá? Como é que tá? E aí, as pessoas foram despertando essa consciência. Eu falo que eu tenho 4 anos empreendendo. Esse ano foi o ano que eu mais tive lucros e eu tô colhendo as sementinhas que eu plantei lá atrás. Porque, querendo ou não, é uma dificuldade, né? Ainda mais quando a gente tá numa região onde as pessoas não têm esse entendimento. Quando eu comecei nessa área, eu queria muito trabalhar voltado pra galera da beleza. Porque é onde eu tenho mais facilidade. Meu processo criativo pra área da beleza, cara, ele vai longe. Nossa, eu viajo total. E eu tinha mais facilidade, só que é um público que, infelizmente, ainda não tem essa consciência tão grande de negócio. Tem muitas pessoas que levam ainda como um bico,
público não vê como algo que realmente, caramba, eu posso levar isso aqui a sério. Então, eu falo que desses 4 anos, esse ano foi o ano que eu mais consegui ter resultados dentro da minha empresa, digamos assim. E comecei a ser mais reconhecida pelas pessoas. Porque antes, eu era a Hannah da unha. E aí, agora eu não sou mais a Hannah da unha. Quando eu era a Hannah da unha, eu já tinha minha cartela de clientes, já tinha ali uma galera que tava comigo. E o bom é que muitas dessas clientes começaram a me acompanhar. E hoje a gente consegue dar uma troca bacana, porque eu sou muito dessas. Eu amo falar de experiência do cliente. É um assunto que, tipo assim, se eu começo a falar, eu fico aqui até amanhã conversando, né? Então, eu troco muito com as minhas clientes também nessa questão. Então, acho que o começo foi bem desafiador, mas agora tá começando a fluir de uma maneira que eu tô conseguindo colher realmente os frutos, sabe? Ô, Hannah, a gente sabe que hoje em dia, independente da área que a pessoa tá, é importante ela estar sempre atualizada, buscando ali conhecimento, né? Na área da beleza, mais específico, você acha que falta ainda esse incentivo, ou até mesmo a força de vontade da pessoa mesmo de buscar esse conhecimento para querer melhorar e ter mais aceitação, né? Em relação a isso que você acabou de falar pra gente, assim, essa consciência, né, do atendimento, né? De preparar, do cuidado, né, com o cliente, de preparar ali. Nossa, me fugiu a palavra aqui que você acabou de falar. Do quê? Carteira? Não, Gente, deu um branco na palavra. Você acabou de falar a palavra. A experiência. A experiência. Entendeu? Para cliente. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Você ali proporcionar uma experiência para o cliente. E eu vou te falar, é uma área que você consegue fazer muita coisa. Só que. O Marcos é minha área da beleza. Sério? Agora eu entendi. Mas é porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas acham que sabe de tudo. É o mal da galera da área da beleza, é isso. Acho que eu fiz um curso, esse curso já basta, eu não preciso ir atrás de realmente ir lá, conhecer o meu cliente. O que eu vejo muito, principalmente para esse público, é o que pega o pós. Não adianta nada você investir horrores ali no primeiro contato, no segundo e depois que o cliente vai embora, e aí? Até porque, hoje em dia, é muito mais barato a gente vender mais para o mesmo cliente do que a gente ter que ficar ali captando, fazendo todo aquele processo de novo. Então, eu acho que falta muito garra das pessoas, vontade mesmo de fazer acontecer. Porque, como eu falei, é uma área que você consegue colocar muitos protocolos de experiência, né? Às vezes as pessoas acham que, eu ofereço um cappuccino no meu espaço, já é meu diferencial. Cara, todo mundo tá oferecendo cappuccino. Isso não é um diferencial. Ou às vezes copia a estratégia de uma pessoa, não faz o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, não muda em nada e fica, caramba, mas eu não tô tendo resultado, mas fulano tá tendo. Mas é claro, porque fulano teve uma pesquisa, teve uma base ali por trás. Então, o que acontece muito é essa preguiça, digamos assim, de ir atrás, de procurar, de realmente entender, poxa, onde que eu posso melhorar? De escutar mais do cliente, porque tem muitas pessoas que, eu falo, né, cria a estratégia com as vozes da cabeça e acha que vai dar tudo certo, mas e o seu cliente? Você tem realmente perguntado pra ele, e aí? O que você quer de diferente aqui no meu salão, por exemplo? Se eu trouxer um tratamento diferente, você vai gostar? Você não vai? Em vez de só ir lá e fazer porque acha que vai dar certo, por que você não faz uma estratégia que realmente tem uma intencionalidade por trás? Então, acho que se tivesse um pouquinho mais de determinação, um pouquinho mais de busca mesmo, de caramba, o que eu posso fazer para aprimorar? Não ficar ali estacionado, estagnado onde já tá, sabe? E, amiga, hoje você tem toda uma estratégia que você desenvolveu, né? Sim. Voltada para a experiência do cliente. E eu acho muito legal que é transformar... tem um nome até bem interessante. Transformar a experiência na experiência uau. Uau, exatamente. Por que você teve essa ideia aí de usar, inclusive, esse nome da experiência uau? Porque experiência por experiência, todo mundo já tem ali, né? Se você vai num lugar, por exemplo, eu trabalhei, antes de começar a empreender, eu trabalhei no Outback. O Outback é referência, pelo menos era. Hoje já não tá tão assim, mas antes era referência em relação a atendimento. O atendente, ele tem que te atender ali, olhando nos seus olhos, então ele tem que agachar. Refil, a gente não precisa esperar o cliente pedir, a gente já tem que trazer no primeiro. Então, algumas orientações que eu recebi no Outback, eu usei para desenvolver o meu método. Hoje, tanto na minha análise quanto na minha consultoria, a gente segue 3 pilares, que são para poder a gente caminhar para a experiência uau. E por que dessa experiência uau?
Sabe quando você vai num lugar e você, tipo assim, a pessoa te entrega uma coisa, mas ela vai além do que você estava esperando? Sim. E aí você fica, caraca, aqui ela me ganhou. Então, essa é a ideia, da gente criar memórias com os nossos clientes para que, independente de onde ele esteja, independente do que acontecer, ele sempre vai te seguir. Ele vai ser um defensor da sua marca, né? E esses pilares eu desenvolvi através dos estudos, que é as pesquisas, né? Porque de nada adianta a gente fazer uma estratégia se não tem uma base por trás disso. Então, a gente começa pelo processo de pesquisa e vai muito além de entender só o que o seu cliente está querendo falar. A gente passa pela questão da pesquisa de mercado, a pesquisa de concorrentes, clientes inativos, porque muitas pessoas, às vezes, acabam esquecendo dos clientes que não vão mais, não mandam uma mensagem, não mandam nada, e você acaba perdendo um cliente que era um cliente, assim, ótimo para você. Então, a gente passa por todo esse processo de pesquisa. Opa! Depois a gente entra no processo mesmo da jornada do cliente. Então, a gente vai entender cada ponto de contato e, através desse ponto de contato, a gente vai colocar uma intencionalidade em cada um deles. Então, quando o seu cliente entra no Instagram, por exemplo, qual que é o sentimento que você passa para ele? Ah, eu quero passar um sentimento de profissionalismo, que eu sou uma pessoa bem posicionada, que eu entendo do que eu tô falando. Tá, mas você tá comunicando isso nas suas redes? Não tá? Como é que tá? Entendeu? Então, a gente passa por todo esse processo. E, por fim, a experiência UAU, que eu gosto de trabalhar muito marketing sensorial, porque é exatamente o marketing sensorial, ele usa para ativar essas memórias. Então, se você vai num lugar onde remete, sei lá, o cheiro do bolo da sua avó que você fazia, você já volta para uma memória boa. Então, a ideia é fazer você criar uma memória com o seu cliente para que, quando ele sentir determinado cheiro, ouvir determinada música, comer determinada coisa, ele automaticamente lembrar da sua marca. A gente tem marcas grandes que usam, inclusive, o marketing sensorial hoje. A Melissa é uma delas, que se você tá no shopping, você não precisa nem passar na frente da loja. Mas se você passar ali num corredor, você já sente o cheiro da Melissa e sabe, pô, nesse corredor tem uma Melissa. Então, essa é a ideia, de fazer você traçar estratégias de acordo com o seu negócio e com que você consiga sair ali daquela bolha. Fazer além do que o cliente espera. Porque, é claro, o simples bem feito, ele super resolve. E tem muitas pessoas que falam, ai, mas eu não consigo introduzir nada agora, não consigo implementar nada agora porque é muito caro. Às vezes, você mandar uma mensagem de feliz aniversário no dia do aniversário do seu cliente já é uma coisa que ninguém espera. Você vai esperar receber um parabéns do seu cabeleireiro? Não vai, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo. E eu gosto de trabalhar muito essa questão de acordo com a personalidade da empresa do meu cliente. Porque de nada adianta eu trazer as estratégias que eu acho legal, que senão o negócio vai ser meu. E a ideia não é essa. A ideia é que realmente o negócio fique a cara do cliente. Então, foi mais ou menos nessa pegada que eu tirei o nome do UAU também, que é exatamente essa sensação de, nossa, eu não esperava por isso. E sempre tem alguma coisa que dá para fazer, né? Sim. Não ficar esperando, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma estrutura melhor, eu preciso... Sim. Não, né? Começar com o que tem na mão, Realmente, né? você tem que começar com o que tá na mão e começar mesmo, Sim. né? E eu acho que o que é importante também, Hanna... É Hanna, né? Perdão. Isso. Hanna. Realmente, quando a cliente chegar, né... Fazer mesmo o atendimento UAU. Sim. Não fazer um vídeo, né? Mostrando aquilo, mas quando a cliente chegar lá, ela não ter Aquela impressão que é uau. Né? Aí é que pega. Por quê? É aquilo que eu falei. É como se fosse uma engrenagem. De nada adianta você investir nas suas redes sociais. Aí, beleza. A cliente viu e falou, caramba, eu quero vivenciar isso aqui. Aí, chega na hora... Nada. Cadê? Ai, são só para clientes específicas que tem esse momento. Poxa, amiga, aí não dá. Tem que ser um protocolo que você consiga atender todos os seus clientes e não ser um protocolo só para Instagram ou só para rede social que você utiliza, para realmente, de fato, o seu cliente querer te repostar. Porque essa é a ideia. Quando a gente desenvolve um protocolo onde a experiência é o foco, onde o cliente é o centro, a nossa ideia é exatamente essa. De falar, caramba, o meu cliente ele é importante dentro da minha empresa. Então, não ficar só com esse olhar de, será que eu vou engajar? Será que eu vou viralizar? Porque... Pra mim, eu, Hanna, prefiro muito mais. Igual hoje, minha conta não é uma conta grande. É uma conta ali com uns 300 seguidores. Mas eu consigo me comunicar muito bem com esses 300 seguidores. Sim. Entendeu? Pra mim, não é importante já tem o número. cliente desses seguidores. Eu acho que isso é importante, né? Você ter ali uma comunicação realmente e proporcionar o que você tá oferecendo ali pra ele, né? E é o que eu falo pras minhas clientes. As redes sociais, né? Porque tem muitas que dependem muito do público. Por exemplo, tem cliente minha que é uma agência. Não tem sentido ela
investir só no Instagram. Ela precisa estar bem posicionada num Google, por exemplo. Porque é um serviço onde as pessoas não vão buscar no Instagram. Então, a gente tem que ter essa noção também. Mas a ideia é que as redes sociais, elas sejam um extensor do seu negócio. Um chamariz. Então, por exemplo, hoje, a Andréia que tá me ajudando nessa questão do meu Instagram, eu melhorei muito. Eu já tinha esse entendimento de que o Instagram era importante, mas eu ainda não conseguia achar uma forma certa que eu gostasse, de fato, porque eu sou muito perfeccionista pra essas coisas. E aí, a Andréia tá me ajudando, e graças a isso, hoje o que eu mais recebo elogio é falar, caramba, seu perfil tá muito lindo, você tá trazendo uns conteúdos muito legais, eu já consegui cliente por conta desses conteúdos. Então, não é só postar por postar. Você tem que ter uma estratégia por trás. Se você não tem, beleza, você tá fazendo isso aqui por quê? Ai, tem tá muitas... fazendo por fazer, né? Acaba sendo aquela coisa... Exatamente. Tem muitas pessoas que às vezes acabam entrando nos memes, assim, da vida, que você fala, amiga, não... Pro seu público não vai ficar legal, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de como saber usar essas redes e de não fazer vídeo só pra postar e na hora que os clientes chegam lá pra ter o protocolo, pra vivenciar aquilo que você tá postando... Não ser o que tá esperado. Porque aí o que vai acontecer? Em vez de você gerar uma experiência boa, vai gerar uma experiência ruim. E para as pessoas saírem falando da ruim é muito mais fácil do que se você dá aquele todo suporte, estende o tapete vermelho pra pessoa entrar, é difícil dela falar. Mas agora, se você vacila um pouquinho... Já era, né? Você pode estragar Perdeu tudo. o cliente, sim. E é o que acontece muito nesse ramo. Você falou que a conta tá pequena ainda do Instagram, amiga, mas ela é uma conta nova também, né? Sim, é importante falar que você tinha todo um processo da área da beleza. Exatamente. E todas as pessoas... Todo mundo te seguia, a tua página era voltada para a área da beleza e você entendeu que precisava de um outro Instagram, que isso também faz parte da estratégia, né? Sim. Do negócio que você quer, para saber que não dava para usar aquela conta, né? Tem gente ainda que ainda consegue aproveitar o Instagram. Mas no seu caso, você achou melhor começar ali do zero para as pessoas começarem a entender da Hannah. Exatamente. Trabalhando a experiência do cliente, não a Hannah da unha. Porque o que acontece? A minha conta antiga, eu tinha acho que uns 2.000 e pouquinhos seguidores. Só que todo mundo me conhecia como a Hannah da unha. E aí, quando eu ia nos lugares, ai, você tá fazendo unha? Não, menina, não tô mais. E você não faz mais nada. Olha, pra falar que eu não faço nada é muito forte. Porque, querendo ou não, minha avó... Só faz com você. Não deixa. Ela fala, você pode se aposentar de tudo, minha filha, mas eu não. Então, assim, se eu atendo o pessoal de casa. Mas agora, pra fora, é total só a experiência do cliente mesmo. E eu achei melhor começar do zero e realmente me comunicar de uma forma mais intencional com essas pessoas. Porque quem tá me seguindo ali agora nesse novo perfil, ela segue a Hannah da experiência do cliente. Não é a Hannah ali da unha. Porém, o meu alcance é muito bom. Hoje, eu tô alcançando 20 mil contas. Então, cara, por mais... sensacional, gente. Por mais uma conta de 300 e poucos seguidores. Exatamente. É isso que importa, amiga. É muito louco isso, muito né? louco. Como é que pode, né? É porque, sabe o que acontece, Maia? Que eu falo pra todo mundo. As pessoas, hoje em dia, elas não seguem. Não. Assim, não é todo mundo que vai seguir, entendeu? Essa coisa do seguir, ela ficou muito mais particular. Embora tudo bem que tem gente que segue todo mundo, né? Mas eu falo assim, é muita gente dentro do Instagram, gente. Sim. Então, pensa, né? Para as pessoas ficarem seguindo tudo. Então, é aquela famosa bolha que a gente precisa furar para vir esse seguidor. E, obviamente, trazendo um conteúdo correto, você traz também esse seguidor. Sim. Mas o alcance da conta, ela vai indo embora, porque é algoritmo. Sim. Ela vai jogando. Conforme as pessoas procuram, né? Conforme a hashtag entra. E detalhe, esses 20 mil são orgânicos. Eu fui começar a fazer o tráfego agora, porque agora minha conta já tá bem estruturada. Então, quando as pessoas chegarem pelo tráfego, vai ver um conteúdo realmente ali de valor. Então, eu tive todo esse cuidado. Então, essas 20 mil contas que eu alcancei, foi todas no orgânico. Foi ali... É claro que o Instagram, infelizmente, às vezes ele dá uma flopada na gente, né? A gente faz aquele conteúdo, a gente se dedica, fica ali horas gravando. E aí, quando posta, não é a mesma entrega. Só que eu comecei a não me apegar muito nisso. A ideia é mostrar para as pessoas a minha autoridade, mostrar que eu sei do que eu tô falando, até porque agora eu tô começando nesse processo de entrar em palestras. Então, eu quero palestrar o mundo afora, se Deus abençoar. E
essa é a minha ideia no meu Instagram. Eu quero que as pessoas entrem ali e vejam que eu entendo do que eu tô falando, que eu sou expertise ali na minha área e que eu sou a melhor solução pra dor que ele tem, sabe? Que realmente vocês oferecem uma experiência uau. Sim. E eu tenho parceiros, né? Porque é o que eu falo. Hoje, o nosso cliente, ele vai ter um olhar diferente sobre a gente pela maneira que a gente trata ele. Então, às vezes, um cliente me procura, Hannah, você dá treinamento, sei lá, voltado para um pós-atendimento? Esse tipo de treinamento eu não dou. Mas eu tenho uma parceira minha que ela dá. É igual, por exemplo... Eu sou negação. Eu entendo essas coisas do Instagram, mas pra execução não flui, não dá certo. Aí o que eu faço? Direciono pra Andréia. Por quê? Essa é a ideia. Eu não tenho concorrentes, eu tenho possibilidades de conseguir atender o meu cliente no 360 de fato, sabe? E muitas pessoas acabam me esquecendo desse detalhe. Eu gosto de usar o exemplo também, por exemplo, eu tenho um salão. A minha agenda de dezembro já tá lotada. Eu tenho uma cliente minha que esqueceu de marcar. Poxa, o que custa eu ter uma amiga minha ali, que é do mesmo nível que eu, pra eu indicar pra esse cliente? Eu vou estar perdendo um cliente? Não, tem cliente pra todo mundo. Tem cliente pra todo o perfil. Você pode ser aquela pessoa que cobra R$300 numa unha, mas também tem aquela que cobra 100 e tem público pra todo mundo. E as pessoas, às vezes, elas não têm esse entendimento de que não é uma concorrência. É claro, você tem que ter esse olhar mais analítico em relação a isso, mas também de abrir possibilidades pela forma que o seu cliente vai te enxergar. Porque imagina, beleza, eu terminei o meu trabalho, fechei minha consultoria. Agora ela precisava de um protocolo um pouquinho mais, sei lá, especializado. Ela vai ficar órfã? E aí não vai conseguir fluir com o meu que eu ensinei. Então, ter essa pessoa... Então, hoje eu tenho parceiros que me ajudam nesse processo. Então, por exemplo, na análise, a gente faz algo mais pontual. Eu vou ajudar ali o cliente com aquilo que ele está procurando, com aquilo que ele realmente está buscando. Já na consultoria, não. É algo mais aprofundado, eu vou atrás, eu trago parceiros. Porque a ideia é que ele consiga ter resultados. Porque de nada adianta, eu tô ali, beleza, ele me pagou, mas e o resultado, tá vindo? E eu prezo muito pelo resultado. Então, eu sou muito aberta, olha, Hannah, não gostei disso, a gente pode tentar outra coisa? Claro, a gente pensa junto, eu falo que é uma construção. Porque é aquilo que eu falei pra vocês no começo, senão vai ser só a minha marca. Sim. E aí, tipo assim, não tem lógica, sabe? As pessoas não vão conseguir enxergar, mas ali é a marca da fulana. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado também na hora de fazer, estruturar tudo certinho. Até mesmo porque o resultado é importante, né? Porque senão você não consegue renovar com o cliente, sim, né? E também não tem a possibilidade de ele te indicar, né? Para você conseguir outro cliente, né? Sim, exatamente. E é uma coisa que acontece muito, igual eu falei, o pós-venda as pessoas pecam muito. Muitas pessoas, na grande maioria dos eventos que eu vou e eu trago essa palestra de transformando o seu relacionamento com o cliente, eu faço a pergunta, e aqui, quem é que faz o pós-venda? Vai num evento de 50, 5 levantam a mão. Então, é algo que as pessoas precisam ter um entendimento melhor, porque como que você vai saber se tá dando certo ou se tá dando errado se você não perguntar? Né? Você não vai conseguir ter ali uma base, às vezes você vai insistir num protocolo que não tá fluindo, seus clientes não estão gostando, mas você não vai saber nunca porque você não pergunta. Então, o que falta em muitas empresas é esse ouvir mais o cliente e se atentar no pós-venda, porque é no pós-venda que você vai conseguir traçar outras estratégias. Isso aqui não tá fluindo, a gente pode alterar só esse processo, por exemplo, e deixar um outro, entendeu? É o desespero, às vezes, eu acho que pra vender... Sim. Aí você quer trazendo gente, você quer vender, você nem sabe como é que tá a qualidade do seu trabalho. Tudo bem que a gente tem meta mesmo de faturamento, faz parte pra quem todo mundo tem, né? Mas a gente que é empreendedora fica ali suando. Mas se você não tiver cuidado realmente com a entrega... Você vai perder todo mundo. Exatamente. E são muitos pontos, assim, até considerado simples, mas que quando você aplica, você vê que pro cliente faz uma diferença, né? Sim. Ele sente uma diferença, ele sente um cuidado seu, né? Um carinho, né? E muitas vezes, é aquilo que eu falei, gente, o básico, bem feito, você não precisa entregar. Nossa, mas no meu espaço eu não tenho condição agora de investir numa máquina de drink, de colocar um marketing olfativo só. Começa aos pouquinhos. Dá o primeiro passo. Então tá bom, eu vou introduzir aqui, eu trabalho no ramo da beleza, eu faço unha. Poxa, o que custa ali no final do seu atendimento? Faz uma massagenzinha na mão da sua cliente, ou então eu sou manicure, trabalho ali com a questão do pé. Poxa, quem é que não vai gostar de uma sexta-feira, depois de passar o dia inteiro em cima de um salto, de ganhar uma massaginha no pé? Entendeu? É ter essa percepção de, ok, meu cliente ele já tá satisfeito com isso, mas como que eu posso melhorar
ainda mais essa experiência em específico. É aquilo que você falou, às vezes, uma pequena mudança, que pra gente é pequena, cara, pro cliente, fez aquela baita diferença. Sim. E aí que as pessoas acabam esquecendo de ter esse cuidado, esse olhar mais centrado na intencionalidade. Porque se for pra fazer por fazer, o mercado tá cheio. Né? Hoje o que a gente mais vê é um mercado saturado e de todas as profissões. Sim. Então, qual que é a forma que você vai se diferenciar? Eu gosto de usar muito essa questão o seu toque. Eu sempre falei com as minhas clientes, eu até brinco. Quando eu trabalhava no salão, nesse salão que eu fui gerente, eu sempre chegava nas meninas, e aí, senhoras, como é que vocês estão? Vocês estão bem, que não sei o quê. E o senhoras pegou. Todo mundo chegava falando, e aí, senhora, como é que você tá? As meninas, quando escutavam alguém falando senhora, já lembrava de mim. Então, é algo que... Uma coisa besta. Oi, senhora. E elas pegaram e deixaram elas mais próximas de mim. Então, às vezes, você parar pra ouvir o seu cliente. Galera da beleza, eles têm que entender. Quando a gente vai num salão, quando a gente vai ali ter um momento nosso, cara, a gente só quer conversar. A gente só quer alguém pra ouvir. Eu falo, né? Pra falar mal do marido, pra falar dos filhos. Exatamente. Eu falo, a minha Leste, ela era minha psicóloga. Ela falava, Rani, e aí? Vai ser com terapia ou sem terapia hoje? Você lá no salão não tem não, amigo? Mas olha só, isso que você falou, isso é muito, muito legal e interessante. Porque, assim, tem muita mulher que não gosta de ser chamada de senhora. Sim. Né? E você, com senhora, você conseguiu, né? Ter ali, criar uma intimidade, criar um laço, né? Com as pessoas, com a cliente, através do senhora. Pra você ter uma noção, tinha cliente que chegava... Senhora do céu, você não sabe o babado que eu tenho pra te contar. Falei, vixe, esse é dos bravos, esse é dos bons. E foi uma brincadeira que a gente fez. E tinha muitas que no começo falavam, ai não, senhora não. Eu falei, todo mundo aqui é uma senhora. Ou você é mocinha que fica aí nos rolês da vida. Ela, ai, Hanna, realmente, eu tô bem senhora ultimamente. Eu falei, tá vendo? Então é a questão do brincar, de ter uma forma sua de falar com o cliente. Levar de uma forma leve, exatamente, porque se você ficar ali, cara, você tem que pensar, hoje, quem trabalha, independente se é CLT ou se é empreendedora, a gente vive pelo nosso trabalho. A gente vive mais no trabalho do que em casa, com a família. Então tem que ser um ambiente gostoso, da gente estar ali, dando risada, brincando, descontraindo, porque se ficar naquela mesmice, ninguém aguenta, ninguém tem saúde mental pra isso. E amiga, você hoje em dia também tá palestrando, né? Sim. Esse ano foi bastante, né? Foram 4 eventos, se eu não me engano. E um deles foi o meu, né? Que eu fiz em junho, a Hanna foi uma das palestrantes. O que passa, assim, pela tua cabeça? Porque, gente, ela é jovem, tá? Ela é uma jovem senhora. Sim. Das pessoas se identificarem com você a ponto de te chamar para palestrar. Porque é importante a gente saber que quando você vai num lugar palestrar, que seja uma palestra, uma conversa, né, que você quer uma mentoria, você está passando conhecimento. Sim. Né? Além do conhecimento que você passa, você também tem que passar a experiência. Né? E você tão jovem, você consegue fazer com que as pessoas te escutem e passe aí tanto o conhecimento como a experiência que você já tem dentro do mercado. Então, como que é para tua cabeça, né? Fala, caramba, às vezes o público tem mulheres mais velhas. Como que é esse sentimento aí? Olha, eu vou falar que no começo eu senti muita dificuldade. Por quê? Pela questão de eu ser jovem, as pessoas às vezes não colocam muita fé. Né? Fala, o que essa menina vai falar? Não tem nem idade, não tem nem vivência ali por trás daquilo. Mas eu trabalhei muito isso na minha cabeça. Porque antes de eu começar a palestrar, eu sempre gostei ali de estar no meio da galera. Como a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, eu sempre fui muito da igreja. Então, na igreja eu fazia teatro. Cara, já me apresentei para um estádio lotado. Então, tive papéis, assim, de importância ali. Eu sempre fui ali do mundo musical, então eu fazia apresentação. Isso me ajudou a me soltar mais. Tanto que eu até brinco com as meninas, né? No nosso último evento que a gente teve, que eu tenho uma comunidade de mulheres empreendedoras, que é o Conecta Ela, inclusive, fica o convite para vocês participarem, junto com a minha sócia, a Kelly. E a gente desenvolveu esse projeto e a gente fez um evento para ele. E no dia do evento, eu vi as meninas me mandando os slides, porque eu sou assim, eu não posso pôr muita informação. Porque se a gente tá falando de um assunto aqui agora e a gente começar a falar de outro, eu já esqueci o que a gente tava falando antes. Minha mente é bem da Dória, assim. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu não estudo a minha palestra. Eu monto a minha apresentação um dia antes, com 10 slides ali no máximo, só pra eu bater o olho e lembrar. E é isso. Mas porque eu fiz teatro. Então, no teatro, a gente aprende a como ter essa questão dos pontos pra gente melhorar, ou de memorizar e tudo mais.
Mas foi um processo bem complicado, até porque hoje eu falo para públicos mais velhos que eu. Sim. Né? A grande maioria do meu público não vai ser as meninas da minha idade. Porque muitas ainda não têm essa questão. Tem muitas que têm, mas a grande maioria não tem essa consciência de negócio. Então, a maioria das vezes eu falo para pessoas mais velhas. Então, eu tive que aprender a como me comunicar, a como realmente falar, olha, eu sou nova, mas eu sei do que eu tô falando, eu estudei muito pra estar aqui falando sobre isso. Então, foi uma questão de eu trabalhar muito a minha mente. E quando eu trabalhei nesse salão, eu fui gerente e eu gerenciei uma equipe toda mais velha que eu. Então, ali foi meu teste, porque muitas vezes elas não viam autoridade em mim, não me escutava, sabe? Então, ali eu falo que foi meu test drive pras palestras. Depois, e eu falo, quando eu subo no palco, gente, eu não lembro de nada do que eu falo, só vai. Só flui. Acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E por isso que agora eu tô focando mais pra esse ramo, assim, de palestra. E a gente até comentou, né? Porque o pessoal que foi na minha palestra, no meu evento, todo mundo estudando, assim. Acho que foram umas 2 falaram pra mim, eu estudei minha palestra e tá uns 2 dias. E aí a Hannah falou, Deia, mas eu não. Será que eu tô fazendo? Eu comecei a me questionar, falei, Aí eu falei, não, amiga, porque dependendo do dia que eu vou palestrar também, nem a apresentação eu monto. Eu só estudo também exatamente o tema que eu vou abordar, né? O que a gente vai falar. E é exatamente isso. Eu escrevo coisas que vai me lembrar o assunto. E só vai. E é uma coisa muito besta, porque quando a Andrea comentou comigo, eu comentei com ela, porque esteve no meu evento também. Eu comecei a me questionar, falei, cara, será que eu tô fazendo errado? Será que tem que estudar? E eu vi as meninas com 40 e poucos slides, e o meu com 10, eu ficava, gente, será? Aí depois eu falei, não, é o meu jeito, e não adianta nada eu tentar fazer de um jeito que não vai funcionar pra mim. E deixa eu te falar que não mostra, nas palestras, o pessoal não mostra se levar 30, 40 slides. Por quê? Não mostra tudo, né? Não, porque o tempo é muito corrido. Muito curto. E aí ela começa a falar mesmo um assunto que acaba puxando o outro que não tá necessariamente no slide, entendeu? Então, quando você vai... Aí fala assim, não, esse ponto aqui, esse final de semana mesmo, né? Eu estive numa palestra que ela falou assim, não, esse aqui é muito grande, o assunto, a gente vai pular. Eu falei, cara, pra que fazer um slide, às vezes, com 20? Sim. Se você não vai usar, não faz o menor sentido, entendeu? Tanto que no evento da Andrea, eu não passei os meus slides. Eu montei, tava tudo montadinho. Só que foi o que eu falei pra ela, né? Eu normalmente palestrava nos eventos que eu organizava. Então, eu nunca tinha palestrado pra um evento de fora, onde eu tava ali só pra palestrar. Não tava por trás de nada. Menino, mas eu fiquei tão nervosa. Tão nervosa que eu não... Eu falei pra Andrea, amiga, eu não vou passar slide, não. Vai na fé. E o legal é que, tipo assim, as pessoas, elas estavam tão envolvidas que até passou um pouco do tempo, não foi, amiga? Que as meninas começavam a perguntar. E, coincidentemente, uma pergunta sempre encaixava no próximo tópico que eu ia trazer. Então, foi algo muito bacana, mas também porque eu sou muito apegada à minha espiritualidade. Então, antes de eu entrar na palestra, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu tô nervosa. O Senhor me guia. O fato de você estar segura do seu conteúdo, eu acho que é muito importante também, né? Faz com que a coisa flua naturalmente, né? Sem ficar aquela coisa muito ensaiada, muito elaborada, né? Não tem como. E até porque eu acho que muitas vezes a gente acaba não se conectando com as pessoas quando tá algo muito... eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo, eu preciso falar aquilo. Que você fica tão bitolada. Eu sou dessas. Se eu fico bitolada com uma coisa, eu não consigo desenvolver o raciocínio. Eu posso saber a coisa de cabo e rabo, de trás pra frente, frente pra trás. Mas, tipo assim, não vai. Eu não consigo. Então, eu coloquei essa forma pra mim porque é o jeito que funciona pra mim. Eu não estudo nenhuma palestra. Eu só vou lá, eu entrego nas mãos do Senhor, subo no palco. Tanto que eu até brinquei com meu esposo esse tempo atrás. Ele, ai, amor, mas você lembra o que você fala? Menina, não lembro nada. Só foi. Se alguém me perguntar, Hannah, na palestra você falou disso. Falei? Não falei, tá falado. Porque é uma coisa que vai tão natural que às vezes eu nem lembro qual tópico que eu passei. E eu gosto muito de dar exemplo na prática. Porque às vezes a gente tá aqui falando, tá, mas eu ainda não tô conseguindo absorver aquilo ali. Então, beleza, eu vou te dar um exemplo. E aí eu sempre pego as que mais têm dúvida e falo, então, tá, qual que é o seu negócio? Meu negócio é esse. Aí a gente começa a destrinchar pra que ela consiga realmente visualizar, né? Exatamente, pra absorver o que tá passando naquele momento. Mas é algo que eu ainda tô estudando, eu tô me aprimorando cada vez mais nesse quesito. E eu pretendo, como eu falei, palestrar aí pelo mundo afora e levar um pouco do meu conhecimento também. E fala mais um pouquinho da comunidade, amiga, que você tem. Claro, a comunidade saiu de um sonho em conjunto, né? Eu e a Kelly, inclusive, um beijo, amiga. A gente tinha esse sonho em conjunto. E aí, eu sempre falavam pra mim, por que você não monta uma comunidade? Por que você não monta? Mas é uma coisa muito trabalhosa. Você tem que se dedicar, você tem que estar ali, estar presente pra aquelas pessoas, como uma líder mesmo, né? E aí, a gente foi, juntou e falou, tá, vamos
Vamos. E aí a gente estruturou o projeto da comunidade. Não tem nenhum ano, a gente ainda é bem nenenzinha, somos aí em 120 mulheres, se eu não me engano já, graças a Deus. E a ideia é expandir cada vez mais. Dentro da nossa comunidade, a gente traz masterclass mensal para trazer essa questão da consciência mesmo. Rodada de negócios. Exatamente, rodada de negócios. A gente traz desafios para elas introduzirem no dia a dia. Porque às vezes o que falta é essa motivação de falar assim, olha, eu tô do seu lado, vamos junto? Olha, vamos tentar esse desafio aqui para ver se vai dar certo? Uhum. E quando a gente montou a comunidade, a gente montou para um público. A gente desenhou 6 meses da comunidade, coisa mais linda, maravilhosa. Aí começou a entrar a galera, né? Porque a gente vai pensando no público, mas quando vai entrando, às vezes foge um pouco do nosso controle. A gente teve que dar um passo para trás, teve que reestruturar tudo, porque a gente viu que a gente não estava conseguindo realmente ali se conectar com aquelas pessoas. Elas não estavam na mesma página que a gente, digamos assim. Elas estavam umas páginas um pouco mais para trás. A gente parou a comunidade, parou assim, entre aspas, a criar esses conteúdos mais insanos, assim. Miga, não, vamos sentar, vamos reestruturar tudo e ver quais serão os próximos passos. E aí saiu o projeto da imersão, que foi um sucesso. Teve vários perrengues no meio do processo, mas graças a Deus a gente conseguiu entregar um trabalho bacana. E agora, no começo do ano que vem, a gente tá com um projeto novo para lançar. E aí a gente tem um pós-evento também, né? Sim, dia 9 agora, de novembro, a gente tem o pós-evento. A gente vai fazer em conjunto com também o evento da Andrea, porque foi próximo, né, amiga? O seu foi em junho, né? E o seu foi em agosto. Agosto, isso. Aí a gente vai fazer esse processo em conjunto, porque a ideia é o networking, a conexão, entender novas possibilidades, porque às vezes você tá tão fechado ali no seu mundo que você não consegue. E até falei no meu Instagram na semana passada. Às vezes você tá tão assim que se tem uma oportunidade pra você numa fila de supermercado, fala, beleza, o que você faz? Aí você fica, e agora? O que eu faço? Você não consegue. Não sabe nem o que fazer. Não sabe desenrolar. Mas por quê? Porque não tem esse hábito de falar sobre o negócio. Então, quando a gente começa a estar nesses movimentos, a participar dessas ações, cara, se você perguntar, tá, Hannah, o que você faz? Eu consigo falar hoje tranquilamente, coisa que antigamente eu não conseguia. E é uma coisa bacana da nossa comunidade, é porque a gente também tá começando. Então, a gente consegue se comunicar legal com as meninas, porque às vezes um problema que elas estão passando, a gente já passou. Então, a gente traz muito essa questão da consciência. Inclusive, sigam aí, Conecta Ela, no nosso Instagram, o link tá lá pra você fazer parte. E é uma comunidade bem bacana, a gente tá com uns projetos, assim, bem incríveis. Inclusive, esse evento aí em conjunto que a gente vai fazer no dia 9. E tem quanto tempo essa comunidade? Vai fazer um ano, agora no começo, em fevereiro, se eu não me engano. E foi, acho que, o segundo evento, né? O de agosto foi o segundo. Eu já tinha feito um antes, porque quando eu saí desse ramo da unha, eu falei, tá, eu preciso começar a me movimentar. Sim. Aí eu fiz meu primeiro evento. Foi um evento mais pequeno, porque eu confesso, eu sou muito, assim, medrosa pro novo. Então eu falei, não, eu não vou fazer pra muitas pessoas, eu vou fazer ali no máximo mais 15, estourando a boca do balão pra eu sentir. Porque até então eu já tinha ajudado a organizar outros eventos, mas eu nunca estive à frente de um sozinha. E o meu primeiro foi total sozinha, eu tive ideia em setembro e falei, não, ok, em novembro eu vou fazer um evento. Do nada, sem planejamento, sem estrutura, sem nada. Falei, só vou. Pra ver o que vai acontecer. A gente conseguiu aí 10 meninas, a gente fez algo mais parecido com a nossa imersão, só que voltado para tendências do final do ano. Então, o nome do evento era Dezembro em Ação, não era imersão igual é agora. A pegada era diferente, mas eu tive o meu primeiro contato com o evento ali. Depois, me juntei com a Kelly e falei, amiga, eu quero fazer um evento. Eu adoro evento. Amo. Se qualquer oportunidade que eu tenho de fazer um evento, eu faço. Não gosto. E aí, a gente foi e sentou, só que aí eu falei pra ela, esse evento eu quero maior. A gente fez pra 50. Ainda bem que a gente não vendeu a 50, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. 2 semanas antes do nosso evento, recebemos a notícia que a gente não ia poder usar o espaço. Eita! E parece que é uma coisa, quando chegou nas 40 meninas, a gente não conseguia vender mais nenhum ingresso. Mas já foi Caramba. bastante pessoas, 40 Sim, pessoas, né? Bastante. Em comparação ao primeiro, porque foi o que eu falei pra Kelly, a gente consegue no máximo 50. A gente vai indo de pouquinho em pouquinho, porque o meu medo era, beleza, a gente vai fazer um evento, colocar 100 pessoas lá. Eu vou conseguir administrar essas 100 pessoas? Eu vou conseguir captar a atenção dessas 100 pessoas? Então, a gente teve esse perrengue, né? 2 semanas antes do evento, a gente falou, não vai ter. Aí, tive que chamar todas as expositoras, a galera que tava envolvida comigo e falar, gente, temos um problema. E aí, o bom é que todo mundo ajudou a gente nesse ponto e deu tudo certo. Foi incrível. E o número de participantes da primeira pra segunda, assim, Não já deu foi um salto? bem grande, né? Eu falei isso pra Se ela. você ver legal. a foto, eu sou muito emotiva. Eu sou, nossa, chorona que só. Depois que acabou o evento e tal, inclusive foi a André que fez a cobertura ali pra mim, ela me mandou os conteúdos e eu vi a quantidade de pessoas, aí eu consegui uma foto do evento do ano passado. E aí eu coloquei em comparativo e falei,
caraca, consegui. É. E a ideia, a gente já tá estruturando, inclusive, a do ano que vem, porque a gente vai fazer sempre um evento grande por ano na comunidade. E a ideia agora é 80. A meta é 80, de pouquinho em pouquinho a gente vai subindo. Legal. Mas tá sendo bem bacana, assim. A comunidade em si, agora as meninas estão mais entendendo ali o processo. A gente fez até uma pesquisa no mês passado, porque o que a gente estava vendo? Muitas não conseguiam participar ativamente da comunidade, mas a gente achou que elas não estavam nem participando e nem ali acompanhando. Aí eu falei pra Kelly, não, vamos fazer uma pesquisa, vamos entender. E eu sou a louca da pesquisa, né? Sou a louca da... Qualquer oportunidade que eu tenho pra pedir a opinião da galera que tá consumindo o que eu tô fazendo, eu peço. E aí, a gente viu que grande parte não acompanha, não tá presente, mas tá sempre ali lendo os conteúdos, deram ideias de conteúdos pra gente trazer também, então tá sendo, assim, bem bacana. Aos pouquinhos a gente vai colhendo os resultados. Muito Mas bom. não que eu seja o louco da pesquisa, mas nessas últimas semanas, eu comecei a me atentar um pouquinho a isso. E eu acho que isso é importante também, né? Você precisa o ouvir fato seu de você público. pesquisar, procurar saber o que o público quer, pra você trazer um conteúdo legal e realmente o que eles querem, né? Sim, até porque, falando agora de experiência em si, do consumidor, tudo vai mudando o tempo todo. Então, uma coisa que hoje tá fazendo super sucesso, há 2 anos atrás podia não estar fazendo. Sim. Então, o nosso público, ele tá em uma constante evolução, ainda mais com a tecnologia, com E tudo é muito que vem. rápido, né? Sim. Tipo, de uma semana pra outra. Exatamente. E se a gente não se atenta a falar, ok, eu tô acompanhando, é claro que não é sempre que a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento. Sim. Né? Mas dentro ali do possível, eu tô conseguindo acompanhar o que tá acontecendo. Muitas pessoas nunca nem fizeram, tipo, pesquisa de mercado. Tá, e como é que você sabe se você tá fazendo uma precificação certa? Se ali, eu não tô conseguindo vender, meu preço, o pessoal reclama muito do preço. Mas por que estão reclamando do preço? Você já viu aí na sua região como é que tá a questão dos valores? O seu valor tá muito acima, tá muito abaixo, tá na média? Então, quando a gente faz essas pesquisas, é claro, eu entendo, é cansativo, às vezes a gente não tem tempo, a nossa vida é uma correria. Mas a gente precisa priorizar certos pontos, até porque pra gente conseguir ter resultado. Porque se a gente Ou então não tem... contrata você, né, amiga? Que aí você monta. Exatamente. A gente arruma uma solução pra problema tudo. resolvido. Exato. Não Você tem tempo, monta estou tudo, aqui. A pessoa só tem que mandar as informações. Exatamente. Entendeu? E eu fiz o meu serviço exatamente pensando nisso. Eu tenho hoje análise, como eu falei, a análise é algo mais pontual. Mas dentro da análise, o meu cliente já consegue sair ali com ótimos insights. Porque a ideia é, primeiro eu te ensino. Você tenta fazer sozinho. Não conseguiu? Hannah, preciso de você. Aí eu entro, eu já conheço mais da empresa, porque... Ainda mais quando a gente trabalha com colaboradores, o que acontece muito. As empresas, elas acham que o problema tem um lugar, e quando a gente vai realmente pesquisar, a fonte do problema está em outro completamente diferente. Então, a gente tem que saber ter esse jogo de cintura, de saber... Beleza, o que eu preciso avaliar? Então, normalmente, quando eu pego um cliente novo, a primeira coisa que eu faço é avaliar o atendimento da equipe. Mas eu vou avisar que eu vou avaliar? Não. Eu vou avaliar no off, e eu deixo bem claro para o meu cliente. Não avisa que eu tô olhando. Porque aí eu vou ter uma noção de como é que tá. Se a visão do dono é a mesma visão que o funcionário tá tendo. Então, eu gosto de fazer esse comparativo. E muitas vezes, o problema tá em uma coisa completamente diferente do que me trouxeram ali inicialmente, sabe? Mas é um processo bem gostoso. E você precisa estar atento nessa questão das pesquisas e de entender realmente o que o seu público tá procurando, para você conseguir trazer essas estratégias mais intencionais e ter um motivo por trás daquilo. Não é só um Ctrl+C, Ctrl+V e nem vozes da minha cabeça. Tem uma base por trás disso tudo, sabe? Ô, Hannah, deixa eu te perguntar. Quando você vai fazer essa avaliação, né? Você acha que se você avisar pro cliente sobre essa avaliação, você acha que corre o risco de ele ensinar alguma coisa, camuflar alguma coisa? Até Sim. porque, se você parar pra pensar, se a pessoa fizer isso, ela mesma vai estar se sabotando, se enganando, não é? O que acontece muito é quando a gente tem colaborador. Porque quando é a própria empresa, eu falo, você precisa ser sincero comigo, porque eu vou estar vendo o seu processo e eu vou conseguir identificar se tá certo ou não. Só que quando é um colaborador, se avisa. Se eu chegar em você, seu chefe vai chegar amanhã. Cara, a pessoa vai dar um nome na coisa. E acontece muito, por exemplo, essa questão do tempo de resposta. Tem cliente que fala, não, meu tempo de resposta é 1h30. Aí vai ver 4, 5, 6. Nossa. E aí, como é que tá? Ainda mais se é um serviço, tipo, por exemplo, eu tenho um casamento no sábado, eu preciso marcar um cabelo, uma unha, alguma coisa. É um serviço que a pessoa precisa ali pra aquele momento, sabe? E aí, se avisa,
Aí já não demora tanto, já responde na hora. Eu entendeu? tenho prestadora de serviço, assim, que o tempo de resposta dela, quando eu vou precisar, é tipo de 2 dias, amigo. 3. Uma Caraca! semana já me demoraram a responder. E aí você até perde. porque hoje em dia, assim, é muito WhatsApp, mensagem. Sim. Né? É difícil hoje em dia a gente ligar. Sim. Né? Então, Então, você tem que estar de o olho no seu atendimento WhatsApp. do WhatsApp, ele tem que estar ligeiro, né? De repente, uma Alinhadíssimo. pessoa específica para ali, realmente ela tá atenta àquilo. Exatamente. E é o que muitas empresas pecam. Às vezes perde cliente pela demora na resposta. Então, essa questão do... Ainda mais hoje que as pessoas estão muito imediatistas. Elas querem as coisas assim, pra ontem. Se eu mandei mensagem... E detalhe, ela mandou mensagem pra você e pra mais 3. A que responder primeiro é a que leva. Então, a gente tem que ter essa consciência também. Será que eu tô sendo a primeira a responder o meu cliente? Porque aí você vai, igual no caso da André, demorou 3 semanas. Ou 2 semanas pra responder 1 semana. E aí? Se você é uma cliente fiel, você ainda vai ter a consciência, vai esperar. Ai, não, E amiga, se eu Ou não vai é mandar muito- outra eu fico mensagem, muito né? Exato, Mas se é uma verdade, cliente... eu fico muito brava, assim, eu não mando mais. Porque, por exemplo, normalmente as pessoas respondem as mensagens por ordem de envio. Isso. E é o que acontece. Se é uma cliente, uma prestadora de serviço que já demora mais pra responder, o que a cliente vai ficar fazendo? Vai mandar uma interrogação, vai mandar áudio, vai mandar isso. E quanto mais ela manda, mais a mensagem dela sobe. E aí nunca vai chegar na mensagem dessa cliente. Só que o cliente tem um entendimento disso? Não tem. Você, como profissional, você já explicou como que funciona o seu protocolo? Olha, meu tempo de resposta às vezes demora um pouquinho porque eu respondo por ordem de envio. Se você ficar mandando interrogação, mandando as coisas, sua mensagem vai subir. Muitas pessoas não têm nem essa comunicação com o cliente. E aí quer fazer milagre. Não dá pra gente fechar. Eu respondo por prioridade, sabe? Os meus Aham. clientes. Todo mundo, assim, eu gosto de responder. E eu gosto de ter uma resposta muito rápida com todo mundo. Eu não costumo demorar, não. O máximo que eu demoro, assim, dependendo do que fosse, eu vejo que não é tão importante, algumas horas. E dependendo do que eu tô fazendo. Porque senão, amiga, a pessoa mandou uma mensagem e já tô respondendo. É porque você tem esse cuidado. Ah, e eu querendo acho- ou não, Sim. quanto mais você demora, já é difícil a gente conseguir fechar cliente. Ainda mais quando a gente tem um produto de um ticket mais alto, por exemplo, como consultoria, mentoria, essas coisas. Quanto mais tempo você demorar, Sim. esse cliente ele não vai estar ali mais. E outra, venda é muita emoção. A Sim. pessoa tá ali no calor do momento, acabou de ver. Se esfriar, E esquece. verdade. Se quando ela já tá ali quente, ali aquecida, já é difícil ter o sim, se você deixa esfriar, aí a conversão piora muito, muito mesmo. Às vezes o que eu faço? Às vezes eu não consigo responder assim de imediato, mas aí eu falo, olha, vou te retornar daqui 10 minutos, daqui 30 minutos, tá bom? Aí eu já... E outra coisa Entendeu? que dá pra Respondo fazer. já. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Eu não gosto de automatizar. Você não precisa automatizar tudo. Pelo menos o primeiro contato. Ou, olha, não tô disponível no momento. O WhatsApp Business é muito bom pra isso, né? Mas eu já ia te Quando- falar que eu não gosto de automatizar. Eu também, eu não resposta. gosto porque o que acontece? Se eu não tenho... São momentos específicos. Se eu tenho uma demanda muito grande e eu não consigo dar conta de atender esses clientes o mais rápido possível, eu deixo pelo menos uma mensagem de saudação e falo, olha... Já te respondo. Dá pelo menos uma satisfação Sim. pra ele. Aham. Depois continuo no atendimento personalizado. Agora, se eu sou uma pessoa que eu consigo ter ali, eu tenho uma pessoa contratada só pra pra isso, aí eu já prefiro ali aquele atendimento mais personalizado. Humanizado, né? Exatamente, até porque quem gosta de ficar falando com o robô? Ai, Ninguém gente, eu gosta. detesto. Meu E aí, às Deus. vezes, eles te dão uma opção que nem é a opção que você Isso. quer. E aí você fica. E agora? Quando não tem? O que eu faço? Aí eu fico, falar com o atendente. Quero falar com uma pessoa. Aí tem que falar assim, você quer falar com um humano? Tenho vontade de dar uma raiva, gente. Sim, por favor. Tanto é que eu, particularmente, é difícil usar texto, né? Eu sou prático, eu usava logo no áudio. Então, até porque eu acho que, sei lá, o áudio já O é áudio mais é mais rápido pessoal e a também, pessoa já... E outra. Sabe assim, É uma coisa realmente que- ele... É uma coisa que eu sabe? falo para as minhas clientes. O bom do áudio é porque, vamos supor que você vai passar uma informação para o cliente, que é uma informação que não pode ter uma outra interpretação, mas, dependendo do cliente, do jeito que for, eles interpretam de uma forma. Na escrita, a gente abre essa margem para É seco, interpretações. Exatamente. No áudio, a pessoa tá escutando a tonalidade da sua voz, tá realmente entendendo a força que você tá colocando ali naquela palavra. Sim. Então, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir áudio, e tá tudo bem, né? Acelera, né? Exatamente. Solução a gente tem pra tudo. Não vem com desculpa que solução Imagina a gente os meus arruma. podcasts, né, amiga? Ah, mas Não, eu a sou gente muito- começa a muito conversar longo. e assim, áudio de 2 minutos pra cima. Ó, Marco, eu não gosto quando é muito longo, amiga, acelera. Porque eu só sei mandar áudio longo. E quando eu tô explicando, então, os meus são longos. E aí é que tá, tipo, por exemplo, se você vai explicar o cliente tá com uma dúvida.
E aí você vai explicar. Cara, por que não mandar um áudio? Oi, olha, eu sou fulano, vou te explicar melhor sobre atendimento. Sim. E explica todo o processo. Porque aí não tem como ter um ruído de comunicação, por exato. exemplo. E entendeu? às vezes você ainda fazendo isso, acaba tendo dúvida. Tipo, Sim. se a pessoa não entendeu, você explica bem direitinho e a pessoa ainda não entende. Eu explico, mas eu explico picado. Ele não vai longo, ele vai picado. Cada é ótimo. Mas eu explico. O importante é explicar. E é até uma questão que os clientes, eles apontam muito. Às vezes, cria essas expectativas, a expectativa realidade, né? Mais pro lado negativo, Sim. porque não soube explicar o procedimento pro cliente. Aí, às vezes, o cliente vai lá esperando uma coisa, chega lá, é outra completamente diferente do que ele estava imaginando. Então, quando a gente tem esse parar para realmente fazer um atendimento mais personalizado, para tirar todas as dúvidas, para entender, beleza, mas você tá procurando o quê? O que você tá esperando? Fazer essas perguntas mais intencionais, o resultado vai ser muito melhor. E outra, quando a gente faz um atendimento personalizado, o não a gente já tem. Sim. Mas a probabilidade do sim, ela aumenta. Porque você está fazendo algo direcionado porque o cliente está procurando. Então, muda também essa questão da conversão da venda, sabe? Sim. E até porque o cliente, ele sente, né? Quando você tá... Realmente, aquele atendimento é personalizado para ele. Que você tá, né? Com dedicação Muito. pra Com aquilo, dedicação, né? com carinho, sabe? E é aquilo que eu falei, venda emoção. Se você fala seco com o cliente, se você não dá uma atenção para ele... Cara, todo mundo é carente de atenção. Isso daí é fato. Todo mundo quer ali um momento pra sentar. Caramba! Uma terapia, quase. Exatamente, entendeu? Independente do serviço que você preste, o seu cliente gosta de ser ouvido. Então, quando você tira esse tempo pra realmente... Ok, você pode ter um padrão pra todo mundo você atende dessa mesma forma. Só que quando o cliente percebe que você teve um cuidado de ver o que ele tá sentindo, as emoções, é diferente o tratamento. E você consegue fidelizar muito mais. Sim. E eu gosto dessa questão da fidelização por isso. Porque quanto mais... você não vai precisar se esforçar para trazer cliente. O seu próprio cliente vai te trazer outros. Então, eu gosto de trabalhar campanhas. Olha, vamos fazer uma campanha de fidelização? Você traz 5, você ganha alguma coisa. Não precisa necessariamente um desconto. Você pode dar um procedimento, você pode fazer parceria com uma outra pessoa e disponibilizar um voucher, sei lá, num outro espaço, numa outra experiência. E ir adaptando ali conforme o que o cliente pede, o que o cliente gosta. Legal. Mas olha só, deixa eu comentar contigo um episódio muito legal que aconteceu. Semana passada eu atendi uma cliente nova, né? Que veio através do Instagram. Enquanto eu atendia ela, o esposo dela estava lá na recepção, né? E assim, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Às vezes o acompanhante está lá, a cliente está lá, mas estão observando tudo, Sim. né? E aí depois, tipo, no final do atendimento, né? A gente estava lá na recepção, ele estava acertando lá. E aí ele comentou, falou, nossa, aqui é um salão grande, muito legal, muito bonito. E ele observou, né, que a recepcionista, toda cliente que chegava, ela atendia pelo nome. Né? E ele falou, ele gostou disso, sabe? Ele falou, achou muito legal, achou bonito, né? Esse fato de atender, recepcionar as clientes pelo nome. Mais pessoal, né? Ele sentiu, assim, um carinho, um acolhimento. Você precisou investir nisso? E é muito legal, né? Você vê que a pessoa que estava lá na recepção, aguardando o atendimento da esposa, observou isso. E o homem, né? Exatamente. E o homem. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que você não tá gastando nada. É claro, você tá pagando a funcionária pra isso. Mas, tipo assim, até então, você não tem nenhum gasto a mais com isso. E você só chamou ela pelo nome. Você viu? E é uma coisa que, às vezes, entra novamente. Pra gente, é super besta. Mas pro cliente fez, assim, uma diferença muito grande. Porque o que acontece quando a gente chama o cliente pelo nome? A gente dá a entender que ele não é só mais um cliente. Exatamente. Foi exatamente isso que ele falou. Né? Quando a esposa dele chegou lá no salão, né? Que ela foi recepcionada pelo nome, ele já, né? Falou, nossa... A primeira vez que ela tá vindo aqui, e ele já sabe, ela já sabe o nome dela, já foi atendida. Porque quando a gente chama pelo nome clientes antigas, fica por tem isso intimidade, mesmo. Exatamente. Agora, uma cliente nova, você já chegar e recepcionar ela de uma forma calorosa também, porque tem isso também, né? Às vezes as pessoas contratam uma recepcionista que, gente, tá sem força até de levantar da mesa, da cadeira. Aí fica difícil pra poder fazer algo assim, né? Mas de ter esse cuidado mesmo. E você viu uma coisa besta. Que querendo ou não, você não precisou investir. Você só precisou ter um cuidado de falar... Oi, fulana, sabe? Então, é algo que as pessoas precisam tirar isso da cabeça. Pra eu proporcionar uma boa experiência, eu preciso investir horrores. Não.
Você consegue fazer algo bacana. Mínimo, né? Você vai Exatamente. trocando, mudando. Os pequenos detalhes são os que fazem a diferença. Você não precisa entregar o mundo. Você entregando um pedacinho ali, um grãozinho de mostarda, já é o suficiente. Até porque hoje a gente caiu numa comodidade de ficar oi amor, oi flor, né? Oi amiga. Então, oi amiga. Sim. Todo mundo é oi amiga. Então fica uma coisa muito... né? Perdeu o sentido da palavra, digamos assim. E infelizmente realmente, o fato de acontece. você atender a pessoa pelo nome, né? Nossa. Sim. É né? diferente. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes tem empreendedoras que elas têm um negócio, mas elas nunca foi... Eu vi isso uma vez com a Natália Beauty. Ela falou, eu vou na minha empresa. Dependendo se eu vou lançar algo novo, eu não vou com um olhar de dona. Eu vou com um olhar de consumidora. Então, eu vou passar por todos os processos que a minha consumidora vai passar. E aí, eu vou entender. Caramba, isso aqui é muito legal realmente. Ah, não, isso aqui dá pra eu mexer. Então, às vezes, a gente mesmo fazer esse exame de consciência. Como é que tá o meu atendimento na visão do meu cliente? Eu tô sabendo ter esse cuidado de prestar atenção nos pequenos detalhes, de realmente ali ouvir o que ele tem pra dizer, de me importar de fato, porque é isso que falta. Às vezes as pessoas levam, é só mais um cliente. Cara, não é só mais um cliente. Você tem que fazer com que cada cliente se sinta único. A Disney, ela é assim... referência em Sim. experiência, né? Porque eles desenvolvem, cara, eles sabem a quantidade de vezes que a pessoa foi. Quais são as datas comemorativas importantes para essa pessoa. Então, se acontece alguma coisa, tem alguém ali para dar um suporte. Então, normalmente, qual é a dica que eu gosto de dar para as minhas clientes? Pega uma experiência boa que você teve, independente do nicho, e tenta converter para aquilo que você faz. Sempre dá certo. Eu fiz isso usando o Outback. Eu peguei toda a bagagem, porque, cara, pra você entrar no Outback, minha gente, é treinamento, é prova, você tem que decorar o nome dos pratos, você tem que saber como que vai vender, você tem que conhecer a história do Outback, porque se um cliente novo vai lá, você tem que saber contar a história. Eu morria de medo, porque é uma pergunta que você tem que fazer, né? E aí, já conhece a casa? Eu morria de medo do cliente falar não. Não fala não, não fala não, por favor, fala assim, fala que você conhece. Então, eu peguei toda essa bagagem que eu tive do Outback e transformei pra dentro do meu negócio. Por que não fazer isso em outros lugares? Sim. Mas é claro, sempre adaptando para aquilo que faz sentido para a cultura da sua empresa, porque senão não flui, né, da maneira como deveria. Sim. Galera, olha só que legal. Ó, com a nossa convidada aqui hoje, já tem muita dica legal que já dá para você pegar e colocar em prática, entendeu? Então não fique esperando o amanhã. Né? Já anota aí, porque tem muita coisinha legal que já dá para você colocar em prática. Né, Hannah? Sim, até porque o que eu falo? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem que estar aberto para o nosso processo criativo. Então, você tem que pensar fora da caixa realmente. Mas será que isso aqui é impossível de fazer? O impossível não existe para mim. A gente dá um jeito de fazer possível. A gente vai adaptando, a gente vai... Fez uma vez, não deu certo, tudo bem. É uma ideia que eu ainda acredito que tenha potencial. O que eu preciso alterar dentro dessa ideia? E nada é uma receita de bolo. Às vezes eu posso desenvolver uma estratégia para Andréia que para você não vai fazer o menor sentido. Sim. Então, a gente tem que ter essa noção. Sim. Tá fazendo sentido para aquilo que eu acredito? E ter um propósito muito forte. Porque, igual o meu propósito, eu tenho consciência disso, que é ajudar outras mulheres. Ajudar em formato da comunidade, ajudar a crescer o seu negócio. Às vezes, tirar uma trava que ela tava ali, cara, não consigo sair daqui. Como que eu vou fazer para sair daqui? Então, de realmente ter um propósito muito forte e se apegar nele. Porque, como a gente falou no começo, empreender é uma montanha-russa e que se você não tem estômago, você não aguenta. Na primeira barreira que acontecer, você não consegue sair daquele fundo do poço, digamos assim, sabe? É algo bem interessante. É aquilo que eu falei. Se for pra falar de experiência do cliente, a gente fica aqui... Né? A noite toda, que é um assunto que eu amo falar. E as pessoas precisam ter esse entendimento também, do quão importante é. Porque se você não tem cliente, você não tem empresa, você não consegue construir nada. Então, a gente precisa ter um bom relacionamento. Não é, o cliente tem razão. Eu não concordo com isso. O cliente sempre tem razão. Até determinada página ele tem. Passou daqui, a gente precisa conversar, a gente precisa rever para ver se faz sentido ainda o meu serviço para esse cliente em específico. Muitas pessoas têm medo de demitir cliente. Cara, se não tá fazendo mais sentido, você vai ficar com aquela pessoa ali para quê?
sendo que ela pode se encontrar com outro profissional e tá tudo bem, sabe? Então, de ter essa consciência de que o seu cliente é importante, ele ser o centro das suas estratégias também é importante, mas ele ser o centro não significa que ele vai ter razão sempre. Significa que você vai ter o controle dentro da sua empresa. Porque se você ficar nessa, o cliente sempre tem razão. Tá, mas e quem é que manda? Ele que manda? Ele manda e desmanda dentro da sua empresa? Então, ele pode fazer o que ele bem entender que tá tudo bem. Não é assim. Não é assim. Eu tenho uma empresa, eu tenho meu suor, meu trabalho, toda a minha força eu tô colocando aqui. Então, eu acho que é assim. A gente precisa, sim, ter o cliente como centro, mas não deixar ele ter o controle sobre o seu negócio, sabe? Caraca! O assunto é muito bom, né? Assim, tem muita coisa legal, muita coisa para abordar e realmente Bem colocar em prática, né? Sim, e é aquilo que eu sempre falo para as minhas clientes. Você tem que ter esses 3 pilares muito fortes. Não é mas por que você desenvolve esses 3 pilares? Porque eles são a base para uma boa experiência. Se você não pesquisa, você não consegue entender quais são os pontos que você precisa melhorar na jornada do seu cliente. Se você não tem uma boa jornada, você nunca vai ter uma experiência uau. Então, um ponto, ele liga com o outro e é assim que se transforma em algo memorável, algo que seu cliente fala, onde você foi, eu vou atrás de você. E é o que acontece muito, né? É algo que, cara, muito bom, sensacional. Amiga. Muito bom, amiga Hannah. É isso. É isso, né, amigo? Galera, vamos finalizar mais um episódio. Meu amor, olha só a intimidade da pessoa, né? Ô, Hannah, quer deixar suas redes sociais aqui pra galera? Sim, é @Hannah com RH, Tainá com THI. Lá eu trago bastante conteúdo sobre a experiência do cliente. Eu consigo ali te ajudar a ter ideias sem precisar nem me pagar ainda nesse primeiro momento. Mas depois você vai entender que você vai precisar sim. Então eu te ajudo a entender um pouco da experiência do cliente para que quando eu entre com o meu serviço você consiga ter ótimos resultados. E se você gostou do que eu faço, tem o meu link lá do WhatsApp na minha bio. E você pode me chamar que a gente consegue aí traçar ótimas estratégias para o seu negócio. E é isso. Hannah, obrigado. Muito obrigada, Foi um prazer viu? receber você aqui. Eu O bate-papo que agradeço foi incrível, pelo muito convite. gostoso. Que bom. Obrigada, amiga. Obrigada. E é isso, gente. Mais um episódio incrível, com muita dica. Então, vocês se preparem para ir anotando tudo, né, Marcos? Com Vai assistir, certeza. vai anotando tudo. Tem o contato da Hannah, é só chamar. Anotem e Deixa o seu coloquem em like. prática. Tem muita coisinha aí legal Sim. que vai ser muito bom pra vocês. E deixa o seu like aqui nos comentários também, tá bom? Até a próxima. Beijo!